Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versos 14 e 15. Segunda Crônicas, capítulo 20, versos 14 e 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos ler mais uma vez, agora todos juntos, irmãos, a uma só voz. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como teu servo, ó Deus, já orou, toda a congregação, ó Deus, orou ao Senhor, pedindo, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade para falar. Agora eu, ó Pai, me coloco completamente nas tuas mãos, em total dependência do Senhor. Que a minha, Senhor, inabilidade, que a minha falta de preparo, ó Pai, não seja impedimento para o teu Espírito fluir nessa noite no meio da tua igreja. Que o Senhor possa, Pai, realizar o teu propósito nessa noite e edificar a tua igreja, edificar cada um de nós, para que possamos viver para honrar e glorificar o teu nome. Que seja assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se assentar, irmãos, muito obrigado. Irmãos, esse texto trata do período onde Josafá reinou em Judá. E nós vamos estar pensando um pouquinho sobre essa resposta de Deus para esse rei. E eu quero fazer uma pergunta: quem é que não gosta de ouvir palavras e contemplar atitudes que lhe proporcione refrigério, tranquilidade, descanso e paz? Qual de nós, irmãos, que num momento de preocupação, de ansiedade, onde podemos estar vivendo um período de grande preocupação, um período onde tudo está embolado na nossa vida, onde a gente não consegue ver saída, qual de nós que quando estamos vivendo esse momento, não gostamos de receber, de ouvir palavras, receber atitudes a nosso favor, que nos traga alívio, nos deixe leves, livres dessa situação? Eu creio que todos nós, eu creio que você, igual a mim, gosta de receber. Quando o coração está apertado e chega uma palavra, uma atitude de alguém para conosco, isso nos traz tranquilidade, nos traz esperança, nos traz alívio. Eu creio que todos nós gostamos. Eu gosto e creio que você também gosta.
Enquanto eu meditava nessa palavra, me veio um momento de saudade muito grande do meu pai. Porque o meu pai, quando eu procurava ele, sentava com ele, conversava algumas coisas, e expunha para ele algumas situações que estavam me deixando o coração apertado. Ele sempre tinha um conselho, sempre tinha uma palavra, aquele jeito dele manso de falar, sempre trazia uma palavra que me aliviava o coração. E muitas vezes ele falava para mim: meu filho, seu pai tem um dinheirinho ali, não é muito não, mas ele está à sua disposição, eu vou lá pegar para você, não fala para ninguém não. E ele ia lá nos guardadinhos dele, pegava, olha, leva, resolve lá, isso vai te aliviar, depois você devolve. Eu fiquei pensando, realmente é bom receber essa palavra, e a gente sai tranquilo, com a esperança, a gente sai renovado. E me veio uma saudade muito grande do meu pai. E se eu, irmão, perguntasse agora, se você gosta de ouvir palavras e de receber atitudes que proporcionam essa sensação, essa tranquilidade, como eu já disse, eu creio que todos levantariam as mãos, juntamente comigo. Mas se a minha pergunta fosse mais direta e específica, e eu dissesse: quem está buscando, está precisando de uma resposta que proporcione refrigério, alívio, descanso, tranquilidade? Eu creio que dentre nós também, muitos de nós, temos essa necessidade hoje. Estamos vivendo isso hoje, nesse período. Estamos passando por situações onde ansiamos por receber essa resposta. O Senhor, irmãos, quer nos ensinar. O propósito do Senhor é sempre nos ensinar. E os ensinamentos do Senhor visam nos transformar. Ao longo da caminhada cristã, eu tenho aprendido que há alguns segredos que precisamos aprender. Alguns segredos que Deus quer revelar para nós. E nós precisamos desses segredos revelados. Precisamos aprender ao longo da nossa caminhada esses segredos. E à medida que nós vamos avançando, o Espírito Santo vai nos ensinando. Por isso o apóstolo Paulo diz que não que eu tenha recebido ou tenha alcançado. Abra comigo lá rapidamente em Filipenses, para não ficasse umas palavras soltas aqui fora do que está escrito. Filipenses, se eu não me engano, é capítulo 4, ou capítulo 3, me perdoe. Vê se eu acho aqui também, irmão. Capítulo 3, verso 12. Obrigado, pastor Luiz. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo entende que precisa aprender, que precisa descobrir algumas coisas da palavra de Deus e que Deus quer ensinar. E ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu quero receber, eu quero aprender mais. E Deus também quer nos ensinar. O próprio Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 11, verso 28, ele diz assim: Mateus capítulo 28, capítulo 11, me perdoe, verso 28 a 30, olha o que o Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
podemos ver que o convite do Senhor é para que nós aprendamos, aprender dele, aprender com os apóstolos. Nós vamos ver muitas vezes o apóstolo Paulo fazer: isso que aprendei de mim, isso praticai. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é um chamado ao aprendizado. E nessa noite o Senhor quer nos ensinar, quer nos revelar os segredos. Deus quer nos ensinar, e que essa breve reflexão, irmãos, dessa noite, nesse pequeno período de reflexão, nós venhamos a aprender, venhamos a conhecer um pouco mais dos segredos de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida. O texto que nós lemos em 2 Crônicas, dos versos 14 e 15, é a resposta para o rei Josafá. É a resposta de Deus para o rei. Mas é interessante a gente já começar a ir aprendendo de Deus. Não é só para o rei, mas é para todo o Judá. Josafá era o rei de Judá, e Deus dá uma resposta para ele, mas essa resposta não é só para ele, é para todo o Judá, para todos os moradores de Jerusalém e também para o rei. Veja o que diz os versos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: olha a resposta: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E aí o Senhor dá a resposta para ele. A gente aprende que essa resposta não foi só para o rei, foi para todo o povo, para todos que moravam em Jerusalém, que era a capital de Judá, e também para o rei. E qual de nós que não precisa receber essa resposta? Qual de nós que não quer receber essa palavra? Eu quero, eu preciso. Você também precisa e você também quer. Todos nós precisamos. Se a palavra, irmão, dissesse só para o rei, ficaríamos tristes. Nós iríamos pensar o seguinte: essa palavra é só para o nobre, só para os nobres. Deus só está se importando com os nobres. Só os que nasceram em famílias nobres, famílias reais. Se olhássemos para o contexto da igreja, nós pensaríamos: essa palavra é só para o bispo ou para os pastores. Essa palavra é só para eles, não é para nós. Mas, irmãos, Deus já começou a nos ensinar. A palavra é para todos nós. Como foi para todo Judá, todos os moradores de Jerusalém, para o rei, também é para cada um de nós. Independente do cargo que você ocupa na igreja, independente da sua posição social, independente daquilo que você é, a palavra é para você também. Deus não quer deixar ninguém de fora. E se o Senhor trouxe essa resposta para todos esses que nós lemos ali, todo o povo de Judá, todo o povo de Jerusalém, essa resposta que eu preciso, Deus pode também trazer para mim. Deus quer também trazer para cada um de nós nessa noite. No início eu disse que todos nós gostamos de receber palavras e atitudes que nos proporcionem alívio. Quanto mais, irmãos, a palavra vindo do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, criou a terra, aquele que tem tudo sob o seu controle, todas as nações, todas as coisas, tudo está nas mãos de Deus. Estamos no início do ano de 2016. Hoje é o 20º dia do primeiro mês de 2016. E todos nós, no final do ano, colocamos projetos, desafios para esse ano. Colocamos situações que muitas vezes nos incomodam e queremos desfazê-las no ano de 2016.
Colocamos projetos que queremos executar durante o ano de 2016. E estamos no 20º dia. Mas a verdade é que as barreiras já estão também se levantando. As más notícias já estão correndo. As dificuldades já estão surgindo. E agora há em nós uma necessidade de ouvir essa palavra, de ver essa atitude que proporcione para nós o alívio, traga a esperança. No caso de Josafá, 3 exércitos se levantaram contra ele e contra o seu povo. 3 povos se uniram. Veja no verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. 3 povos se uniram contra ele. 3 povos se unem, formam uma grande multidão e vêm contra ele. E ele se vê numa situação que precisa de resposta. E ele teve a resposta que ele precisava. Não só ele, mas todo o povo, como nós já vimos. Quem sabe, irmãos, você chegou aqui já vivendo esse 20º dia, onde você se projetou, onde você se lançou num desafio de uma libertação de algum vício que tem te incomodado, tem te perturbado, e você no final do ano tomou uma atitude: eu quero me livrar disso. Mas isso tem te sufocado, e você precisa dessa resposta. Quem sabe você que tem muitas dívidas, colocou lá no seu desafio, no seu projeto, me livrar das dívidas. Mas chegou o dia 20 de janeiro e você olha e as dívidas aumentaram. E você hoje precisa, tem necessidade de receber essa palavra, de receber essa atitude para aliviar o seu coração. Quem sabe você que quer comprar sua casa própria e se projetou para o ano de 2016, esse ano eu vou adquirir a minha casa própria. Esse é o meu projeto. Eu vou me livrar do aluguel, porque eu pago um e já estou devendo no outro dia. Mas é dia 20 e você olha em volta e já se vê como Josafá, vindo aquela grande multidão contra você, querendo quebrar os seus projetos. Quem sabe você que quer estudar e viu lá o resultado do Enem, do SISU, e agora você precisa de uma vaga, e você olha e a tua vaga está ali, e você tem que agora fazer um financiamento, mas não tem meios, e não tem como pagar, e bate o desespero, e você precisa de uma resposta, precisa de uma palavra. Um problema de saúde, um problema familiar, filhos envolvidos com coisas erradas, problemas no casamento, ou qualquer outra situação, irmãos, que nos leve à necessidade de ter, de receber essa palavra, como Josafá teve. E essa palavra foi, essa resposta foi: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Precisamos, irmãos, ouvir isso. E depois que eles ouvem esta resposta de Deus, Deus lhe dá também estratégias, e eles vencem e obtêm a vitória. E eu quero profetizar em nome de Jesus na tua vida, que você também vai ouvir essa resposta e vai receber a vitória. E vai receber estratégias de Deus para conduzir os seus projetos, os seus desafios. Isso se nós aprendermos e praticarmos os segredos que Deus quer nos revelar nessa noite, irmãos. Deus nos chama a um aprendizado.
Como já falei, há segredos a serem aprendidos, a serem compreendidos. E no nome do Senhor nós vamos aprender juntos nessa noite, porque Deus nos trouxe aqui para aprendermos dele. O meu convite a você nesse momento é que você não se apegue à vitória de Josafá. Você que conhece a história, ou você que não conhece, vai buscando na Bíblia, querendo ler o final para ver como terminou a história de Josafá. Eu quero te desafiar nessa noite, deixe de lado um pouquinho e mantenha o seu coração aberto. Porque Deus quer realizar grandes coisas no nosso meio, irmãos. Tire o foco um pouco da vitória de Josafá. Deus quer nos ensinar, com a vida desse homem, com a vida desse rei. Josafá recebeu a notícia, irmãos, teve medo, mas ele não ficou paralisado. O medo não parou Josafá. As dificuldades, os obstáculos não pararam Josafá. A má notícia não fez com que Josafá ficasse parado. Josafá não parou. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Leia comigo o verso 2, por favor. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azon Tamar, que é em Jadai. Verso 3. Então Josafá teve medo, mas ele não parou, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Josafá teve medo, irmãos, como eu e você. Talvez você entrou aqui vivendo um momento de medo, diante da notícia que você recebeu, diante do que você está vivendo. Talvez você queira até abandonar tudo aquilo que foi teu desafio, teu projeto para o ano de 2016 e está com medo, como Josafá teve medo. Não deixe esse medo te paralisar. Não fique paralisado por causa desse medo. A primeira lição, diante da situação que você está vivendo, diante da dificuldade que você está enfrentando, não fique paralisado. Tome atitude. E essa atitude já é a segunda lição. Busque ao Senhor. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Josafá buscou quem? O Senhor. Josafá não buscou mais ninguém, buscou o Senhor. Busque ao Senhor, meu irmão. Não corra para lá e para cá. Não dê ouvidos a muitas coisas que você escuta, dizendo que ali há solução. A solução do crente está no Senhor. Não busque no homem a solução. Busque ao Senhor com dedicação, com consagração, com entrega. Foi o que Josafá fez. Então Josafá teve medo, mas não paralisou. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda a Judá. Verso 4, Judá fez o quê? Se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ninguém buscou outro rei, ninguém buscou o banco, ninguém buscou o amigo. Todos se uniram para buscar o Senhor. Mas como buscar o Senhor? A Bíblia diz que todo Judá se consagrou, se preparou para buscar ao Senhor. E aí a gente aprende, irmão, que buscar ao Senhor não é de qualquer maneira. Não é simplesmente vir para a igreja.
Eu vou para a igreja para resolver o meu problema. Está errado, irmão, você não está buscando o Senhor. Mas eu vou há tanto tempo na igreja e não recebo a resposta que eu tanto quero. Você não está buscando ao Senhor, você está buscando a você mesmo. Mas o Senhor nos chama a aprender a buscar ao Senhor, se preparar para buscar o Senhor, se entregar ao Senhor, colocar o Senhor como primeiro na nossa vida. Deixar o Senhor invadir o nosso ser, dominar todo o nosso ser. O Salmo 46 disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos. Vamos buscar ao Senhor, mas Ele tem que ser o meu Senhor. Ele tem que ser Senhor da minha vida. Eu não posso buscar o Senhor para resolver um problema e depois deixar o Senhor lá. Não posso usar o Senhor como um amuleto da sorte. Quando dá problema, eu vou para a igreja. Quando deu uma melhora, eu fujo da igreja. Irmãos, não é isso que Deus quer. Deus não quer esse compromisso. Deus não precisa desse compromisso. Deus quer entrega total. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E todo o Judá se consagrou para buscar o Senhor. Eles deixaram tudo o que estavam fazendo e se lançaram para buscar ao Senhor, para pedir socorro ao Senhor. Salmo 21 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Permita-me falar de dois animais, falcão e o morcego. Falcão é um animal pomposo, voa, que é uma beleza. Mas eu li algo a respeito do falcão, que se ele estiver num quadrado, ainda que tenha 1 metro só de altura, você colocar ele ali, ele não vai sair dali, mesmo com toda a sua bravura, ele não vai sair dali. E segundo os estudiosos, ele para voar, ele precisa de um espaço para ele dar uma engrenada, e aí ele voa. O morcego também voa tão rápido que a gente nem viu. Acho que passou um morcego aqui, ninguém viu, acho que foi morcego. Mas segundo os estudiosos, se colocar ele nesse mesmo quadrado, ele também não sai dali. Mesmo com toda essa agilidade para voar, porque ele precisa estar num lugar alto para se jogar, e aí ele começa a voar, e ele está no chão, não vai se jogar. Irmãos, tem muito crente vivendo como falcão e como morcego, não consegue ver a saída, tem tudo para voar, como águia, mas não voa, porque está vivendo como morcego, como falcão. Está querendo arrumar um meio para ele poder ir por si mesmo, quando ele pode tão somente olhar para o alto e pedir socorro àquele que tem toda a solução. Josafá olhou para o alto, se consagrou, se preparou, buscou o socorro do Senhor e teve o socorro. Teve o socorro. E tem muita gente vivendo assim. Mas Deus nessa noite quer nos levar além. Terceira lição que o Senhor quer nos ensinar: não se esqueça da aliança que Deus tem com você, se você realmente tem uma aliança com Deus. Na hora da situação difícil, o que me sustenta, irmãos, é lembrar que o Senhor tem uma aliança comigo. Na hora da situação difícil, o que vai te sustentar, o que sustenta os servos do Senhor, é saber que há uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Verso 6 diz assim: Josafá orando, conversando com Deus: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na sua mão está a força e o poder,
e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não a desse para o teu povo, para a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá, irmão, está lembrando a Deus. Há uma aliança, Senhor. Há uma aliança com o teu povo Israel. O Senhor jurou. E conosco também, irmãos, há uma aliança. Naquele tempo foi feita a aliança lá no templo, quando construiu o templo. E o Senhor disse que ali naquele lugar, quando se voltassem para Ele viria e transformaria situações. Mas hoje a aliança é no nosso coração, através do sangue de Jesus. E nós podemos, através desse sangue, do sacrifício do Senhor, lembrar o Senhor da aliança. Senhor, ouve o teu filho, Senhor, Senhor, há uma aliança de sangue, o Senhor pagou o preço, Senhor. Eu sei que o Senhor é comigo, porque o Senhor garantiu na sua palavra que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, eu sei que eu não estou sozinho. E nós podemos, irmãos, falar com Deus através do sacrifício de Jesus. E Deus tem essa aliança conosco e tem prazer em nos abençoar. O Senhor disse: se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Mas às vezes a gente não consegue, irmãos, orar a Deus dessa maneira. A gente não consegue lembrar a Deus, mas Deus está nos ensinando nessa noite. Há uma aliança, se lembra dessa aliança. E se não, você está aqui e ainda não tem essa aliança firmada com Deus, ou está meio vacilante, hoje é dia de você firmar essa aliança, tomar posse dessa aliança. A quarta lição que nós aprendemos: reconheça a sua pequenez, a sua finitude e incapacidade para resolver a situação. Muitas vezes, irmãos, esse é o nosso problema maior. Não conseguimos falar com Deus, ou falamos com Deus sem reconhecer a nossa situação real, de quem somos nós. E ficamos pedindo a Deus força, quando na verdade nós não temos que pedir força a Deus. Nós temos que reconhecer que nós não temos força nenhuma, irmãos. Temos que reconhecer que somos incapazes de resolver a coisa, resolver a questão. Não dá para resolver. Veja o que diz o verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha o que Josafá faz, irmãos. Um rei. Às vezes eu e você achamos que somos alguma coisa diante de Deus. Senhor, o Senhor vai fazer, faz isso, Senhor, faz isso, isso e isso. Um rei, irmãos. Olha o que ele disse. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E mais, Senhor, além de nós não termos forças, não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão em Ti. Só para terminar o versículo. Mas a quarta lição, irmãos, é reconhecer a nossa pequenez. Saber que nós somos seres finitos, incapazes de resolver a situação. Muitas vezes ficamos pedindo força. Senhor, me dá força para resistir todo esse mal. Irmão, se rende a Deus e Deus vai cuidar do mal. Eu tenho aprendido isso na minha vida.
Não adianta ficar lutando com o mal. Senhor, me dá força que eu tenho que vencer. Irmão, eu não tenho força, Senhor, eu não sei nem o que fazer com esse mal. Eu não queria isso. Eu não queria, eu não procurei, mas está aqui. Agora eu dependo do Senhor, porque eu não sei o que fazer. O que eu tentei fazer não resolveu. Então agora eu tenho que me render ao Senhor. E o Senhor vai tomar o controle. Eu vou tirar as minhas mãos, Senhor. Aquilo que eu fiz eu vou até parar, eu vou tirar, desfazer, para que o Senhor possa começar tudo de novo. Irmãos, Deus não quer ouvir as nossas justificativas. Deus não quer saber do nosso jeitinho. Deus quer fazer tudo. Deus quer fazer tudo na minha vida e na tua vida. Mas às vezes a nossa oração é assim: Senhor, olha, tem isso aqui, Senhor, eu não consegui resolver, mas se o Senhor abrir essa porta, Senhor, se eu for lá no banco e arrumar esse dinheiro, Senhor, eu resolvo tudo. Está tudo resolvido. Irmãos, não é isso que Deus quer fazer. Deus quer falar assim comigo: Vilmar, para tudo que você está fazendo, pega os teus negócios, bota na minha mão, Vilmar, e deixa que eu vou conduzir. E aí a coisa muda, meu irmão. Eu estou te falando o que eu tenho experimentado de Deus, irmãos. Eu sou um testemunho vivo disso. E a minha família está aqui. Deus tem feito maravilhas quando a gente aprende esses segredos que Deus nos revela e coloca eles em prática. Vence o nosso eu. Mas a gente quer dar um jeitinho. Nós somos movidos pelo jeitinho. Mas Deus não quer saber do nosso jeitinho. Deus quer que a gente seja como Josafá. Senhor, em nós não há força para resistirmos tudo isso que está acontecendo. E mais, Senhor, nem sabemos o que fazer ou como fazer. Aí vem a quinta lição. Mas, porém, contudo, portanto, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Eles estão vindo, o problema está grande, eu não sei o que fazer. Não tenho força, mas eu estou olhando para o Senhor. Eu não tiro os olhos do Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não tenho recurso, mas eu sei que o Senhor tem. Eu não tenho jeito, mas eu sei que o Senhor tem. Essa situação eu não posso dar jeito, mas eu sei que o Senhor pode dar. É o que Josafá estava falando, irmãos. Em nós não há força, não sabemos como fazer, porém os nossos olhos estão em Ti. E essa é a quinta lição, irmãos: olhar somente para o Senhor. Porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eles não estão olhando para o problema, como estavam antes. Eles não estão olhando para a situação como estava antes. Eles não estão olhando naquilo que eu acho que pode resolver, naquilo que alguém poderá chegar e me oferecer para resolver. Não, os meus olhos estão no Senhor, porque do Senhor vem o meu socorro. Do Senhor vem o meu socorro. Irmãos, que hoje nós saiamos daqui com esse aprendizado. E o Senhor falou ao meu coração de uma forma muito tremenda. Na minha igreja hoje, alguém está lá e vai aprender. Aquele povo que vai chegar lá, vai abrir o coração e vai aprender os segredos que eu estou levando nessa noite. Irmãos, que em 2016 esse seja o seu melhor, o seu maior, o seu mais perfeito projeto. Colocar em prática aquilo que você tem recebido do Senhor Deus. Tudo aquilo que você chega aqui e o Senhor fala ao teu coração. Que o teu desafio para 2016 seja: eu vou passar a viver aquilo que eu tenho aprendido. Porque no verso 14, olha que interessante o que diz:
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Querido irmão, cada vez que nós entramos aqui, o Espírito do Senhor vem nesse lugar e usa quem Ele quer, aquele que está falando aqui, e fala ao meu e ao seu coração. Deus tem usado os seus profetas, e se nós dermos ouvidos, se nós colocarmos em prática, nós vamos ouvir a resposta que Josafá ouviu na situação que enfrentamos, seja ela qual for. Você possa ouvir essa resposta hoje. Você possa chegar diante do Senhor em oração, colocando em prática esses segredos. E você possa ouvir: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que o Senhor fale ao teu coração nessa noite, e que você saia daqui cheio. Vamos orar, irmãos. Quero convidar você a ficar de pé. Nós pedimos ao Senhor um renovo. Nós cantamos uma oração, tornamos essa oração numa canção e pedimos: Senhor, renova o meu coração, porque tudo que há em mim precisa ser mudado. Talvez você venha com os seus conceitos, com os seus pensamentos sobre Deus, sobre a igreja, sobre o que você tem ouvido aqui, mas nessa noite Deus quer te renovar. Deus quer mudar o seu coração, irmãos. Porque o problema não é o que vem contra nós, o problema é se o nosso coração está no Senhor. Porque se o nosso coração estiver no Senhor, nada pode abalar. No Salmo 46 nós lemos: ainda que os montes se transtornem, a terra se abale, há uma cidade, e diz que o Senhor habita no meio dela. Essa cidade, irmãos, onde o Senhor habita, o nosso coração. E diz a palavra do Senhor que ela jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ela está sob o cuidado do Senhor. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Erga as suas mãos, por favor. Senhor amado, nós, ó Deus, erguemos nossas mãos. Como teu povo, Senhor, naquele dia, Pai, quando Josafá recebeu a notícia e temeu. Senhor, há pessoas aqui, Senhor, que chegaram com medo, estão vivendo momentos de temor. Mas que esse temor, ó Deus, que muitas vezes tem paralisado essa pessoa, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que brote, ó Deus, uma atitude, Senhor, de buscar ao Senhor. Não buscar, ó Pai, como tem buscado até agora, mas buscar numa preparação, numa entrega total. Senhor, essas mãos erguidas, ó Deus, significa rendição ao teu senhorio, entendimento de que o Senhor é Deus. Pai amado, nós nos chegamos a Ti nessa hora, trazendo, ó Deus, a nossa situação. Coloque, irmão, diante do Senhor aquilo que você deseja, aquilo que você precisa de uma resposta de Deus. Oh, Pai amado, Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu tens uma aliança conosco, Pai, aliança através do sangue de Jesus. E nós chegamos do Senhor dizendo que não queremos ser igual, queremos ser transformados por Ti. Senhor, que haja resposta nessa noite. Que haja, Senhor, resposta em cada vida, Senhor, para cada situação. O Senhor conhece cada um, Senhor. E nessa hora o Senhor pode, Pai, falar que essa peleja não é vossa, mas é do Senhor. E essa pessoa, Pai, pode receber uma intervenção de Ti agora, Deus. E se render ao Senhor, entregando tudo ao Senhor, reconhecendo que não há força, não sabe o que fazer, mas entendendo que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero, de mãos erguidas juntamente com a Tua igreja, abençoar cada um. Que essa palavra possa prosperar no coração do meu irmão, da minha irmã.
que haja decisão de colocar em prática tudo aquilo que temos recebido do Senhor, porque a tua palavra diz: crê no Senhor e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Que seja assim, Senhor, na vida da tua igreja, para a honra e glória do seu nome. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.